Tosse com catarro verde, o que significa? Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. A cor do catarro que acompanha a tosse pode fazer parte do diagnóstico de várias doenças do trato respiratório. Descubra aqui o que significa tosse com catarro verde. O que acontece quando você tosse com catarro verde? É sempre uma infecção que precisa ser tratada com antibióticos. Esse fluido corporal é secretado pela mucosa do aparelho respiratório em mamíferos e, segundo fontes bibliográficas, sua função é manter a umidade do trato respiratório. Além disso, o catarro aprisiona e facilita a expulsão de agentes estranhos para o exterior do corpo. Como nele também são encontrados lisozimas, substâncias antibacterianas e anticorpos, podemos afirmar que possui propriedades antimicrobianas. Por mais estranho que seja, a cor da fleuma revela, em muitos casos, a natureza da patologia do paciente. Hoje, vamos dizer a você o que significa a tosse com catarro verde e como controlá-la. Sobre o catarro e suas cores. Por mais desagradável que possa parecer, entender de onde vem a coloração do catarro e por que essa mudança de cor ocorre é essencial para detectar várias doenças. As organizações médicas compartilham o significado desta variação. Verde ou amarelo, indicativo de bronquite, fibrose cística, pneumonia e sinusite. Marrom, bronquite, fibrose cística, abscesso pulmonar, cavidade cheia de pus no pulmão, pneumonia e pneumoconiose, infiltração pulmonar de substâncias minerais. Branco, indica bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, POC, insuficiência cardíaca congestiva e doença do refluxo gastroesofágico DRGE. Preto, infecção fúngica, fungo no trato respiratório, abscesso pulmonar, pneumoconiose e uso de tabaco. Vermelho, patologias que envolvem hemorragias internas do trato respiratório, como as já descritas, abscessos, tuberculose ou câncer de pulmão. Como vimos, a coloração da expectoração é representativa do que o sistema imunológico está tentando expulsar do corpo. Uma tosse acompanhada de catarro marrom pode significar, por exemplo, que o paciente inala sujeira ou compostos minerais há muito tempo, ou que existe sangue seco em alguma parte do trato respiratório. Por outro lado, uma coloração avermelhada indica uma patologia preocupante em alguns casos, pois pode representar sangramento em alguma parte do corpo em contato com a cavidade nasal e com a boca. Agora, o que significa a tosse com catarro verde? A seguir, nós daremos a resposta. A tosse pode vir acompanhada de dores no peito e na garganta, que também serão indicativas para o diagnóstico. Para saber mais, como a pneumonia afeta o corpo. Tosse com catarro verde, o que significa? Como antecipamos, a presença de catarro verde na tosse indica que o corpo está lutando contra uma infecção. Por mais paradoxal que seja, essa coloração esverdeada se deve ao alto número de leucócitos mortos e outras substâncias derivadas da batalha contra o patógeno. As infecções mais comuns que causam essa situação são as seguintes. Bronquite aguda. De acordo com a literatura, a bronquite aguda é a causa mais comum de diagnóstico em pessoas com tosse que procuram os ambulatórios. Nesse caso, estamos diante de uma infecção de origem viral, pois os rinovírus, causadores do resfriado comum, são a causa em 90% dos casos. Embora não seja tão comum, também devemos destacar que algumas bronquites são causadas por bactérias. De acordo com a fonte citada, 32% dos pacientes com tosse há mais de 2 semanas estão infectados com a bactéria Bordetella pertussis. Alguns sintomas apresentados são os seguintes: desconforto no peito, fadiga, febre, falta de ar e respiração ofegante, fibrose cística. Estamos diante de uma patologia muito mais agressiva e grave do que a exposta anteriormente, pois está associada a um certo risco de mortalidade, até 1,33 por milhão de habitantes, segundo estudos. A Cystic Fibrosis Foundation CFF relata que esta doença é hereditária e é caracterizada por um mau funcionamento das glândulas exócrinas. Em uma situação normal, as glândulas produzem muco, saliva e outros fluidos que ajudam o corpo a funcionar normalmente. Em pacientes com fibrose cística, esse muco é muito espesso, obstruindo os pulmões e os intestinos. Uma tosse persistente com catarro verde tenta se livrar desse muco espesso e disfuncional. Outros dados essenciais sobre esta doença mostram que
Não é uma doença contagiosa. Até hoje, não há cura. Ocorre em 1 em cada 3.200 recém-nascidos. Pneumonia. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pneumonia é a causa de 15% de todas as mortes em crianças menores de 5 anos. É uma patologia que responde a uma infecção, seja por vírus, bactérias ou fungos. Novamente, tosses com catarro verde são indicativos da luta imunológica contra esses micro-organismos. Alguns dos patógenos que o causam são a bactéria Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzae tipo B, o fungo patogênico Pneumocystis jirovecii e o vírus sincicial respiratório. Eles provocam o enchimento dos alvéolos pulmonares do paciente com fluidos e pus, o que torna a respiração dolorosa e limita a absorção de oxigênio. Sinusite. Uma tosse com catarro verde é típica de sinusite bacteriana. De acordo com estudos estatísticos realizados nos Estados Unidos, essa patologia atinge cerca de 31 milhões de pacientes por ano. Nesse caso, bactérias patogênicas se instalam nos seios da face, causando entupimento do nariz, expulsão de catarro e dor ou pressão nas áreas ao redor do nariz e dos olhos. A sinusite causa dores de cabeça atrás dos olhos e ao redor do nariz. Você pode estar interessado. 5 dicas para combater a sinusite na gravidez. Como lidar com uma tosse com catarro verde? Como vimos, uma tosse com catarro verde é indicativa de uma resposta imune a uma infecção ou doença hereditária, como a fibrose cística. Pode haver muitos remédios naturais que aliviam a irritação da garganta, mas dependendo da gravidade da patologia, tratamentos médicos podem ser necessários. Em muitos casos, o sistema imunológico do paciente lida sozinho com a invasão. O corpo fica sem sintomas em cerca de uma semana. Em outros casos, pode ser necessário o uso de antibióticos, inaladores para abrir as vias aéreas estreitadas nos pulmões e até mesmo cirurgia. A decisão caberá ao profissional. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.